Olá, pequenos gênios! Tudo bom com vocês? Na aula de hoje, nós vamos introduzir um novo conceito. Hoje iremos falar de média aritmética. Já ouviu falar disso? Se ainda não ouviu, se liga na aula de hoje, você vai gostar bastante. Então, vem comigo, gênio, e segue essa lógica. Então vamos lá, gênios. Hoje nós vamos aprender o que é a média aritmética. Mas, para entender um pouquinho mais sobre ela, nós vamos começar falando para que serve a média aritmética. Bom, essa é uma medida matemática que é muito utilizada em estudos estatísticos, pois, em diversos estudos, é necessário se tirar a média de dados para que você possa fazer algumas interpretações. Como, por exemplo, imagine que alguém queira melhorar um parque público, onde as pessoas vão lá para passear, correr, levar o cachorro para brincar, coisas desse tipo. Se alguém decidir fazer alguma coisa nesse parque, a primeira coisa que ele tem que fazer é entender quem frequenta esse parque. E uma boa medida que ele pode tirar é a média, por exemplo, das idades das pessoas que frequentam esse parque. Então você pode perguntar para várias pessoas e depois tirar a média. Mas, como se calcula uma média? Logo depois eu vou explicar um pouco melhor nesse exemplo também o que poderia acontecer. A média nada mais é do que a somatória de vários elementos. Aqui, por exemplo, temos x1, x2, x3 até xn, representando um número qualquer de elementos. Tudo isso dividido pelo número de elementos que foi somado. Então, para se calcular uma média, primeiro soma-se todos os termos e depois se divide pela quantidade de termos que foi somado. Vamos fazer um pequeno exemplo aqui. Vamos calcular a média desse pequeno conjunto de números. Bom, aqui nós temos 5, 8, 12 e 11. Como vimos aqui, primeiro temos que somar todos esses termos. Então vamos fazer isso. Vamos colocar aqui 5 mais 8 mais 12 mais 11. E tudo isso estará dividido por quanto? Bom, quantos termos estamos somando aqui nesse exemplo? Um termo, 2, 3, 4 termos. Então vamos dividir tudo por 4. Então, fazendo essa soma, nós temos aqui que 5 mais 8 é igual a 13, 13 mais 12 dá 25 e 25 mais 11 dá 36. Então, nós temos aqui que a média desse conjunto de números vai ser 36 sobre 4. Uma vez que realizamos essa divisão, nós vamos chegar no resultado 9. Então, a média deste conjunto é 9. Ou seja, o número 9 poderia representar esse elemento, uma vez que, se pegarmos 9 vezes 4 também, chegaremos na mesma somatória de idades. Ou seja, o 9 é um número que pode representar bem esse conjunto numérico. Assim, nós podemos tirar algumas conclusões. Voltando no exemplo do parque, por exemplo, se nós perguntarmos para todos os frequentadores do parque qual a idade deles, podemos chegar num número médio de, por exemplo, 25 anos de idade. Ou seja, existe uma população que está girando em torno dessa idade, para que você possa depois tomar medidas do que seria interessante colocar no parque ou não. A média também pode ser utilizada para calcular coisas, como inclusive talvez a sua nota na sua escola. Então é muito importante entender a média aritmética, inclusive para saber quanto você precisa para passar de ano todo ano, gênio. Vamos ficando por aqui e na próxima aula traremos alguns exemplos para treinar um pouco mais a respeito da média aritmética. Nos vemos lá, gênios!